sou professora do Departamento de Medicina Social aqui da Universidade Federal do Espírito Santo e estou coordenadora do Teleeducação, do Telesaúde Espírito Santo. Então, para quem não sabe, a teleeducação ela oferece serviços como webconferências, cursos, outros materiais educativos, com o objetivo de capacitação dos profissionais da atenção primária do Estado do Espírito Santo. Então, se você gostaria de sugerir algum tema que fosse explorado aqui, discutido pelas webconferências, vocês podem fazer essa solicitação pelo site ou pelo e-mail, que vocês encontram aqui no final da apresentação, na parte inferior da apresentação. Ok? Nós temos outro canal de comunicação, que é a teleconsultoria. Alguns de vocês devem conhecer, então as dúvidas podem ser sanadas por esse canal também. Não deixem de acessar e de participar. Outra coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, que se a sua unidade ainda não é cadastrada no Telesaúde, vocês podem também entrar em contato conosco ou pelo e-mail ou pelo nosso telefone, que também consta aqui embaixo da apresentação, para que vocês possam ser cadastrados no sistema, no programa. Tá ok? A nossa palestra de hoje é um assunto bem importante que vem sendo discutido na Secretaria Estadual de Saúde, que é sobre segurança viária. O palestrante é o engenheiro Leonardo Leal Chute. Ele é engenheiro da Prefeitura Municipal de Vitória. Desde já, Leonardo, gostaria de agradecer a sua presença conosco, a sua disponibilidade, e tirou um tempinho do seu trabalho e veio aqui discutir esse tema importante conosco. Também está presente a Priscila Rocha, que é referência técnica de causas externas da Vigilância Epidemiológica da CESA. Então, também gostaria de agradecer a presença da Priscila, que vem sugerindo da discussão desse tema. Então, muito obrigada, Priscila, e espero que a gente possa aqui realizar outras discussões sobre esse assunto. Então, eu passo a palavra para o Leonardo para que ele possa iniciar a sua webconferência. De um assunto que para nós é muito importante, pouco difundido no Brasil. Quem não gostaria de poder andar numa cidade tranquila, numa condição sem medo de ser atropelado? Acho que todos. Eu vou dar uma explicação do que a gente pode fazer para melhorar e alguns casos que eu vou contando que aconteceram no dia a dia. Um dos conceitos básicos da segurança viária é formado por um tripé chamado engenharia, educação e fiscalização. Os americanos, eles chamam dos 3 E's: E de Engineering, Education e E de Enforcement. Se esse tripé não tiver bem apoiado, bem feito, todos os 3 com o seu devido valor, a segurança viária ela não funciona. Vou dar um exemplo muito rápido. Quando tem um acidente, a gente observa tudo o que acontece. A gente observa problemas de infraestrutura, de engenharia viária, a gente observa a educação e a fiscalização. Quando a gente fala que a gente observa, porque para a gente poder entender um acidente, nós temos vários comportamentos: pedestre, motorista, e como que essa engenharia foi feita. Eu acho que é importante dizer que hoje nós fazemos parte de um projeto
Vida no Trânsito de Vitória, que engloba vários profissionais, entre eles engenheiros, polícia, médicos, para poder entender o que está acontecendo nesses acidentes, para a gente poder atacar o problema. Então, se tem algum problema de infraestrutura, o tripé, um dos pontos do tripé engenharia, está com problema. Se o camarada bebeu, passou no sinal vermelho, um problema de fiscalização. Algumas vezes, quando a pessoa atravessa fora de uma faixa de pedestre, é um problema de educação. Então, quando a gente observa todos esses acidentes, ou é um dos 3 conceitos, ou os 3 conceitos juntos. Eu vou focar um pouco mais no pedestre, porque ele é entre todos que participam desse conceito, ele é o mais fraco. A gente sempre observa na questão dos acidentes que normalmente é pedestres, ciclistas e motociclistas. Então, o que seria o pedestres? Pedestres são pessoas fora de veículos. Então, quando a gente sai de um carro, nós deixamos de ser um motorista e a gente virou um pedestre. Quando a gente desce de um ônibus, nós somos pedestres. Então, é uma condição natural do ser humano. E a gente sempre anda, que foi a primeira coisa que veio logo depois que a gente aprende a andar, a partir dos 9 meses, é uma coisa que a gente faz sem pensar. Ela serve para chegar a um destino, ter acesso às atividades, seja ela por lazer, por exercício, por compras. Também pedestre, ele é um importante indicador de vitalidade e viabilidade econômica de uma cidade. Eu lembro uma vez que eu fiz um projeto onde só em observar a calçada de um lado, onde tinha o comércio, a gente observou que ali era a maior passagem de pedestres, porque ele vitaliza a região. Mas, infelizmente, o pedestre ele é sempre encarado como uma figura elástica, com superpoderes, algumas vezes de saltar, de se esgueirar, de passar entre gradis, de pular poça. Então, isso é um pedestre. E o que um pedestre quer? Ele quer mais acessibilidade, ele quer mais banheiro, ele quer mais fluidez. O que seria essa fluidez? A fluidez é ele poder andar com conforto, com segurança. Ele quer mais esporte, ele quer mais socialização, quer mais espaço. E o que ele quer? Não quer. Ele não quer ter tensão, ele não quer ser atropelado, ele não quer ser roubado, ele não quer um buraco, ele não quer sujeira, ele não quer escuridão, ele não quer poluição. Quanto mais condições favoráveis para o pedestre, mais seguro, mais segurança a gente vai ter nas ruas, no sistema viário. Problemas encontrados por pedestres. Normalmente, degraus no meio da calçadas, rampas e entradas, ausência de rampas de acesso, buraco no passeio, raízes afloradas, grama na calçada, piso escorregadio, falta de iluminação e esquina com barreiras visuais. Isso não é privilégio da minha cidade. Eu acho que qualquer cidade, de todos os lugares onde eu já passei, nós encontramos Volta um pouquinho, porque da parte dos problemas. Um exemplo que eu dou, por exemplo, em São Paulo ele fez o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele fez um estudo lá na cidade de São Paulo, onde ele detectou que 11 pessoas em cada 1.000 habitantes se machucam
em calçadas sem a presença de veículo, ou seja, é um problema de segurança viária. Essa pessoa fica em torno de 15 a 16 dias parada, encostada, seja pela INSS, a um custo médio de R$ 700. Então, é um problema grave que a gente tem. Se nós não tomarmos conta da calçada, ele torna um problema de segurança viária. Então, todos esses problemas, nós mesmos podemos já ir resolvendo. Se a gente tem uma calçada dentro de, em frente à nossa casa, com grama ou um piso extremamente escorregadio, é de bom tom que a gente tente consertar essas calçadas para que a gente tenha essa segurança viária. Um comportamento dos pedestres. O desejo de cobrir o seu percurso mais rápido com o menor esforço possível. Isso é lógico e óbvio. A pessoa sempre tenta fazer o caminho mais curto com o menor esforço. Principalmente as pessoas mais idosas e crianças. Depois que ela viu esse desejo que precisa ir, ela estabelece esse caminho que corresponde à ligação da onde ela estava e para onde ela quer ir. E aí a gente tem a linha de desejo. Dentro dessa linha de desejo, quando ele vai fazer esse caminhar, ele tem que avaliar a situação e ver a decisão. A linha de desejo, a gente voltando um pouco naquele conceito básico da engenharia, da educação e da fiscalização, quando nós vamos elaborar um projeto, a gente tem que contar com a educação para que ensine a criança, ensine as pessoas a atravessarem num lugar que é considerado mais seguro, por exemplo, numa faixa de pedestres. Que nessa faixa de pedestres, um dos critérios é essa linha de desejo que eu citei. Nessa linha de desejo, a pessoa, ao atravessar, ele tem um comportamento dele, que ele já estabeleceu, ele já viu, e ele tem que tomar essa situação e decidiu atravessar. Só que algumas vezes a gente passa a ter um problema, porque quando ele já fez todos aqueles passos, sabe a origem, sabe o destino, ele sabe o que fazer, e o que ele acontece? Ele desliga a sua mente e deixa o subconsciente comandar seu movimento. E aí ele se distrai com outras atividades. E algumas vezes acontece um acidente. A dinâmica dos acidentes, principalmente com os pedestres. Quando a gente tem uma velocidade inferior a 60 km por hora, quando o carro ele acerta um indivíduo, a gente observa que a cabeça do indivíduo não chega a bater no teto. Ele bate próximo, logo depois do capô, próximo ao vidro. E por que eu estou falando das velocidades? Depois eu vou dar uma explicadinha melhor. A velocidade de 60 km por hora, normalmente fatal, o camarada ele é levado para cima e ele é lançado um pouco mais longe, por conta, quando a pessoa bate, ela freia e aí a pessoa é lançada. Quando a gente observa com criança, é quase que em frente, quase nela inteira, indiferente do carro. E aí é importante, aí entra a engenharia para saber o que ela vai fazer para poder evitar. Então, uma delas seria elaborar projetos e implantar projetos com velocidades, onde vias com velocidades inferiores a 60 km, porque quando a gente observa, a gente vê que os mortos, o índice percentual de mortos vai acontecendo à medida que a velocidade aumenta. Então, se uma pessoa está a 80 km por hora, ele tem a possibilidade de 100% de morrer. Já
a uma velocidade de 32 km, ele é ileso. Agora, isso tudo aqui é importante porque uma criança, ela não consegue enxergar a velocidade, ela não consegue, algumas vezes, enxergar o carro. Eu vou explicar um pouco mais na frente sobre isso. Bom, isso aqui é um gráfico para a gente entender e observar que os acidentes de transportes, ele vem como um item importante no coeficiente de óbito no Espírito Santo. Desde 2000 a 2012, ele vem se mantendo, algumas vezes crescendo. Isso, o quanto que é importante aquele conceito lá atrás que eu falei, de educação, da fiscalização e da engenharia. Algumas vezes, só com a educação, a gente tende a melhorar e a resolver vários problemas. E a mesma coisa se repete com a morbidade. A gente observa que os acidentes de transporte, que são os de cor azul, ao longo dos anos, ele está sempre em evidência. Ou seja, é um item importante que deverá ser combatido. Esse aqui é um gráfico, só para a gente observar, de crianças menores de 14 anos. Ele não é tão recente. Ele é de aproximadamente do ano 2000, 2002. Mas é uma realidade que a gente observa sempre, que as crianças, elas sempre estão morrendo como ou ocupante de veículo ou como pedestres. E isso a gente tem algumas coisas que é mais fácil evitar, como é ocupante de veículo e como pedestre. Outras você tem uma certa dificuldade, mas como pedestre, com certeza. Bom, aqui eu vou dar uma explicada de que forma essas regras ou como educar as crianças e até mesmo idosos, e nós mesmos, que algumas coisas a gente não faz, que é importante para resolver questões de segurança viária. Eu diria que a primeira dela seria a intervisibilidade. O que é intervisibilidade? Intervisibilidade, se você não vai achar muito fácil no dicionário, mas é a capacidade de ou o pedestre com outro pedestre se olharem, ou o motorista, ou o pedestre, ciclista e pedestre se olharem. Isso é quando um está olhando dentro do olho do outro, você tem como evitar algum tipo de acidente. Um exemplo, quando eu vou atravessar a rua, eu tenho um poste na esquina, um poste grande, e eu tenho a minha faixa de pedestres, onde, ao atravessar, eu não tenho à minha esquerda uma visibilidade boa. Aí eu não tenho essa intervisibilidade, eu tenho uma barreira que me prejudica a essa travessia. Um outro exemplo, quando eu estou dentro do carro, vou fazer uma conversão à direita, várias situações como essa, seja na capital, no interior, isso é extremamente comum. Eu tenho muros que não me permitam que eu enxergue o outro carro, muito menos olhar o olho da outra pessoa. Essa intervisibilidade, quando nós fazemos auditoria de segurança viária ou outras questões de engenharia, é um dos primeiros pontos que a gente observa. Quando a gente olha a questão de acidente, como exemplifiquei no projeto Vida no Trânsito, é uma condição que a gente observa. Se essa pessoa, se ela tinha boa visibilidade, se ela não tinha, será que ela enxergou? Será que ela tinha algum obstáculo? Então isso é importante para que uma criança, ou que for atravessar com um adulto, ele observe essa condição, que eu possa enxergar o motorista e o motorista me enxergar.
Um outro item importantíssimo, isso eu fiz com o meu filho, normalmente quem faz muito isso são os aí. Eles dão inclusive curso, eles vão à escola, pegam o mapa da cidade, ou da região, ou do bairro, ou das ruas, e passa o caminho com essas crianças. Então pega da escola até, por exemplo, a casa dela, que tem um percurso seguro, um percurso confortável, que seria até 500 metros, há um treinamento dessas pessoas, desses profissionais, para essas crianças, para dizer, olha, e aí, olha criança, você precisa andar por aqui fazendo isso, isso, isso. Então, como eu falei, eu vou pegar o meu exemplo. Eu peguei o meu filho, levei para a escola e fiz o caminho dele. Qual foi o caminho dele? Eu fui vendo, olha, quando você chegar nessa esquina, você tem que olhar para um lado esquerdo, olhar para o lado direito, verificar como que está o pavimento. Então eu verifiquei o pavimento, verifiquei a intervisibilidade, verifiquei todas essas condições, aquela tomada de decisão para atravessar a rua. Então eu fiz isso no treinamento aproximadamente umas 10 vezes. Fiz 5 de um lado, 5 do outro lado da rua e fui explicando. Olha, nesse caminho você tem mais árvores, então você tem que vir para o lado de cá. Olha, se for mais à noite, você não pode vir por esse canto, porque você tem um problema do banditismo. Foi quando eu falei que o pedestre não quer banditismo, ele não quer escuridão. Então esse mapear esse percurso é importantíssimo para dar segurança às crianças. Outra questão importante, a criança não pode tomar decisão. Criança até 7 anos, segundo a Federal Highway, eles dizem que a criança não enxerga, ela não consegue, ela não tem um poder de ver o carro se aproximando e dizer se pode ir ou não. Eu já fiz essa experiência com meu filho mais novo. Parei na faixa de pedestre, estava vindo o carro e perguntei a ele. Ele tem menos de 7 anos. Você pode atravessar? Ele falou, posso. Por que ele falou posso? Porque ele não tem essa capacidade de enxergar esse caminho. Ele não tem a capacidade de mensurar, de medir o quanto esse carro está veloz ou não. Aí, numa situação como essa, tem um acidente. A criança não deve ficar livre. Sempre que você estiver na calçada, você não deve deixá-la solta. Criança, ao andar, tem que ser de mão dadas. Sempre, de preferência com um adulto. Por quê? Por conta de toda essa condição. Ela não tem essa capacidade de enxergar essas condições, esses problemas que acontecem ao longo desse caminho, dessas decisões a serem tomadas. Ela não tem a capacidade de investigar tudo que está em volta para poder. Ela não enxerga uma saída de um carro, de uma garagem, por mais que seja com baixa velocidade, naquela dinâmica do acidente onde eu mostrei, à frente de um carro, dependendo de uma criança, uma altura até 1 metro, 1,15 m, que é uma criança de 8, 9 anos, ela pode ter um acidente grave, porque o tamanho, é como se tivesse uma parede batendo numa criança inteira. Sempre nós temos que andar pela calçada. Por que andar pela calçada? Bom, quando eu falo andar pela calçada, a gente imagina já uma calçada pronta, uma calçada onde eu tenho um piso não trepidante, antiderrapante, onde eu tenho uma calçada segura. Então, eu tenho que evitar andar pela rua.
e sim andar pela calçada. Se eu tiver condição, por mais que seja uma calçada gramada, que tenha alguns problemas, é muito mais seguro eu andar pela calçada do que eu andar pela rua. Diferente de um ciclista. O ciclista, ele tem que andar num bordo direito da pista, na mesma velocidade, no mesmo sentido da via. E quando ele anda do lado direito, ele está andando no mesmo sentido da via, a possibilidade de se ter um acidente grave é muito menor. Evitar andar pelo meio-fio. Por quê? O que deve acontecer se eu andar pelo meio-fio? O meio-fio, normalmente, ele serve... quando a pessoa anda, ele acaba tendo um espaço de mais ou menos 30 a 40 centímetros, onde os acessórios dos veículos passam por ali. Então, se uma pessoa está parada num ponto de ônibus, no meio-fio, está arriscado o espelho do ônibus acertar o cidadão. Por quê? Porque nesse espaço de 30 a 40 centímetros tem todos esses acessórios de veículos que podem acertar um indivíduo. Parece coisa de trem. Parar, olhar e escutar com atenção o trânsito. Temos que sempre observar, parar, nunca sair correndo, olhar e escutar. De uma certa forma, isso se remete à questão da intervisibilidade, que foi aquele primeiro item. Porque nós temos que olhar, ver se temos condição de seguir em frente e escutar. Escutar porque pode ter uma buzinada que você vai ouvir, um guarda de trânsito mandando você parar e dando preferência para o carro, porque um guarda de trânsito pode fazer isso. Então é muito importante nessas condições que você escute com atenção. E ao chegar para a criança, tem que ser falado isso. Olha, tem que parar, olhar, escutar, prestar muita atenção no que vai fazer com o trânsito. Um outro item que é muito importante é usar a própria cabeça. Esse usar a própria cabeça seria, quando você vê algumas pessoas atravessando, você usar a sua cabeça. Olha, eu tenho que parar, olhar e escutar. Não é porque todo mundo vai, porque eu vou junto. Porque algumas vezes as pessoas se lançam por estarem atrasadas e tal, e aí a pessoa vai junto. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque se ela vai junto, pode acontecer de não dar tempo dela atravessar. Procurar não atravessar em frente a veículos estacionados é um outro tipo de situação que sempre tem acidente. Eu diria até nessa condição, o ônibus também. Nós temos que tentar atravessar sempre na parte de trás dos veículos estacionados ou de ônibus. Quando o ônibus para, tem que esperar o ônibus parar totalmente e ir por trás dele para poder atravessar. Por quê? Porque se for atravessar em frente a esses veículos, se for um carro grande, você pode não ser visto. E quando você não é visto, você entra na condição da intervisibilidade. E aí, se não teve intervisibilidade, a insegurança viária nessa situação, ela se aumenta. Respeitar sempre os sinais e usar sempre as faixas de pedestres. Normalmente as faixas de pedestres, elas são colocadas dentre alguns critérios, entre eles, como eu tinha falado da linha de desejo, ela é implantada na melhor posição de visibilidade. Ela normalmente, a gente, ao se implantar, a gente faz algumas contas de engenharia, que são contas simples, mas de vital importância, que é achar os pontos de curva de cada esquina e a partir daí achar um ângulo e dividir esse ângulo no meio, achar a bissetriz desse ângulo
para ver que naquele ponto é o melhor local de travessia. Então, dentre alguns critérios, seria a faixa de pedestre é um item importantíssimo da segurança viária, porque normalmente ela é implantada onde se tem mais segurança. Atravessar sempre em trajetória perpendicular à via. Por quê? Porque quando eu faço caminhos em diagonal ou outras situações, acaba a distância sendo maior e a possibilidade de acidente é muito maior. De preferência à noite, usar material refletivo no vestuário e sempre ajudar crianças, idosos, pessoas com mobilidade física reduzida. E caminhar sempre pelo acostamento. Quando não houver, andar na lateral da pista. Então, de uma forma geral, é de vital, no meu entendimento como engenheiro, que já estou quase 20 anos trabalhando com isso, acho que de vital importância essas regras de sobrevivência para que não aconteça acidentes, principalmente com crianças e pedestres. Eu agradeço a oportunidade em nome da Prefeitura, estou à disposição para as perguntas que forem necessárias. Obrigado. Nós que agradecemos, Leonardo, pelo esclarecimento, porque ainda, como nós estávamos conversando aqui até com a Priscila, é um assunto que é pouco discutido. Né? Então, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, Leonardo, se possível, como que os profissionais que estão nos assistindo, né, do lado da atenção básica, podem contribuir para a prevenção desses acidentes, né, utilizando todos esses conceitos, todo esse conhecimento que você nos passou hoje. Eu acredito que, tendo a possibilidade, primeiro, de explicar essas condições de intervisibilidade, de mapear, principalmente para a criança e para alguém que leva para um adolescente, que algumas vezes a gente enxerga em algumas escolas que a criança de 4 anos que está indo para a escola, quem está levando é uma outra criança de 8, 9 anos. Então, esses profissionais podem fazer mapeamento, estudar com esses meninos, tentar colocar uma vez por mês, criar esse assunto de disciplina, pedir para fazer estudos, trabalhos referentes a essa condição de como andar na cidade, pegar exemplos da cidade que tem problemas de árvores na calçada, para a criança começar a se envolver e poder enxergar esse problema do pedestre. Enxergar, poder fazer um treinamento com as crianças, levar as crianças, pega de 3 em 3, de 4 em 4, levar para atravessar uma faixa de pedestre, né, num lugar seguro, levar numa calçada, andar em volta da quadra. Eu acho que isso tudo poderia ajudar de alguma maneira a esclarecer essas crianças e aumentar essa segurança viária. Com certeza, essa iniciativa também é muito importante. A Edileuza, nossa querida Edileuza, lá da Vigilância Epidemiológica, também sempre presente aqui conosco, ela colocou uma questão importante, que são as calçadas cidadãs, que também facilitam o acesso. Né? E pena que nem todos fizeram essa adaptação, que isso pode atrapalhar, que isso pode contribuir para evitar esses acidentes. Então, como eu tinha falado, o IPEA, ele chegou a essa conclusão, né, que 11 pessoas em cada 1000 se machucam em calçadas sem a presença de veículos. Então, se cada um de nós pudéssemos deixar nossa calçada
antitrepidante, antiderrapante, lisa, sem problema, já é um passo para que tenhamos uma calçada com um percurso seguro, com uma calçada onde eu consiga andar confortavelmente. Isso já ajuda e auxilia de uma forma geral a toda a cidade a se reduzir esse tipo de acidente. A Priscila está aqui também digitando que a Priscila é referência técnica da vigilância e tem também vários profissionais da vigilância nos assistindo. Quero agradecer a participação. Da importância de como que essa segurança viária pode ser trabalhada pelo programa Saúde do Escolar, que pode ser uma excelente oportunidade para se abordar esse assunto. Então, dessa forma, juntando essas duas informações que o Leonardo deu, mas a Priscila, talvez seria uma forma de se trabalhar o tema, né? E a Priscila ainda ressalta que o projeto Vida no Trânsito é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, e está sendo implantado em vários países no mundo onde foram identificados altos índices de mortalidade e morbidade no trânsito. E no Brasil também está sendo implantado nas capitais e no Distrito Federal. Então, pretende-se expandir um projeto que provavelmente virará um programa do Estado como um todo. E nas análises do município de Vitória, observou-se que as mortes têm acontecido principalmente com pedestres e motociclistas. Então, daí a importância dessa discussão em torno desse assunto. Então, precisa se educar pedestre e ele precisa se ver como parte do trânsito. Né? Então, foi uma contribuição aqui da Priscila, muito importante. Nós temos outra pergunta aqui também, Leonardo, do Márcio. Deixa eu ver onde está a pergunta do Márcio. Ciclistas andam à direita da via, mas quanto à conscientização e fiscalização dos condutores quanto à distância de 1,5 metro do ciclista, como isso fica? Então, normalmente, para se implantar... Eu não estou te escutando. Você... Oi? Normalmente, quando nós vamos implantar uma infraestrutura cicloviária, a gente leva em consideração algumas condicionantes, como velocidade da pista, volume de veículos, quantidade de ônibus e caminhão. Quando nós temos todos esses dados, nós implantamos essa infraestrutura cicloviária, como, por exemplo, na Avenida Saturnino de Brito, ali na ponte de Cambori, nós fizemos uma ciclovia. Ela foi de grande importância porque nós tínhamos vários acidentes lá, alguns com mortes, assim, cada 2, 3 anos tinha uma morte, e ali teve a necessidade de se colocar a ciclovia. Bom, nos lugares onde não tem, pelo menos Vitória, Serra e Cariacica e Vila Velha, Vitória já tem um plano cicloviário, que já está em lei desde 2006, dentro do PDU, que está sendo revista agora para uma possível ampliação. E o governo do estado fez para Vitória, incluindo Vitória e os outros municípios, um mapa chamado de ciclorrota, onde indica a melhor condição, melhor localização, melhor caminho para o ciclista poderem utilizar e poderem usar. Quanto à distância mínima de 1,5 metro, ela está no Código de Trânsito, se eu não me engano. Essa fiscalização e esse problema que ainda ocorre, que muitos motoristas ainda não têm, não permitem acontecer isso, ele tem que ser feito ainda uma educação muito forte nas vias, com esses motoristas de ônibus e tal, para que isso venha a ser resolvido. E eu sempre acho que a educação tem que começar lá de baixo.
Se você fala para uma criança, essa criança chega até o pai. Então, essa educação é de extrema importância para que, se a gente não tiver condição de se implantar agora, talvez a médio e a longo prazo a gente consiga resolver essa situação. Muito bom, acho que foi respondida, né, Márcio, a pergunta. A Priscila, ela realiza outra pergunta, Leonardo. Qual é a sua orientação quando o pedestre relata que não se sente seguro na faixa de pedestre e que prefere atravessar fora da faixa, pois o motorista não tem a cultura de parar na mesma? Pois o entendimento que eu tenho nós não devemos atravessar fora da faixa em hipótese nenhuma, principalmente nas vias principais, como no caso de Vitória, Avenida Fernando Ferrari, Beira-Mar, essas vias que têm um trânsito mais rápido, ela é extremamente perigosa, né? Então, tem que ser essa pessoa, ela tem que se policiar, ela tem que entender que tem que atravessar uma faixa de pedestre. Se ela tiver dificuldade, pede ajuda a alguém, pede ajuda a um guarda de trânsito, tem que ter, de alguma maneira, uma forma dessa pessoa atravessar nessa faixa de pedestre. E normalmente essas faixas de pedestres, como eu falei, como eu expliquei, elas são colocadas numa posição onde se tem melhor visibilidade, melhor condição física. Então, eu insisto que toda travessia deve ser feita na faixa de pedestre, porque não são todos os lugares que eu consigo atravessar. Se eu estou dentro de um bairro, por exemplo, se eu tenho uma via mais rápida dentro do bairro, eu não vou conseguir atravessar fora de uma faixa. Agora, se eu estiver numa via local, posso até andar um pouco fora da calçada, fora da rua, mas a condição seria essa: atravessar sempre, por uma questão de segurança, de sobrevivência, atravessar numa faixa de pedestres. Eu acho que essas atividades educativas, então, devem ser feitas não só com o pedestre, mas também com o motorista, né, para que ele realmente tenha essa cultura de parar na faixa, mesmo onde não tem, né, sinal. Então, acho que o trabalho tem que ser feito para o pedestre e para o motorista também, né, Leonardo? Isso aí, exatamente isso. Tem que ter um trabalho de educação fortíssimo. Sendo até um pouco chato, eu sempre volto àquele conceito básico de segurança viária. Ele é formado pela educação, pela fiscalização e pela engenharia. Se um dos três não tiver atendendo a contento, nós temos um acidente. Não adianta a gente fazer um bom trabalho de engenharia, uma boa fiscalização, se a pessoa vai e atravessa fora da faixa, que aí não tem jeito, a pessoa vai se machucar. Muito bom. Gostaria de agradecer novamente, Leonardo, pela sua presença, pelo esclarecimento. Eu acho que foi esclarecedor para todos nós, né, porque é um assunto ainda que é pouco discutido. Agradecer a presença da Priscila, ela que nos trouxe a importância de se discutir o tema. Infelizmente, hoje, nós não temos participando conosco os profissionais lá na atenção básica. Todos os profissionais que estão aqui são da vigilância, da Regional de Saúde de Colatina, temos, né, todos os profissionais participando, isso é muito bom, estou muito satisfeita com isso, mas agora eu acho que nós temos essa função de discutir esse tema e de levar isso também aos profissionais lá na ponta, né, para que se comece a fazer esse trabalho lá nas unidades de saúde, nas escolas, como bem lembrou a Priscila. Então, acho que a gente agora tem que fomentar esse debate, acho que nós poderemos fazer outras discussões. Eu espero contar com o Leonardo, com a Priscila, e divulguem essa webconferência, né? Divulguem nas regionais, divulguem para os profissionais, porque essa webconferência ela fica gravada e pode ser acessada daqui a alguns dias no nosso site.
Leonardo, você gostaria de fazer mais alguma consideração? Muito bom. Eu só agradeço mais uma vez a oportunidade, que é sempre muito difícil, é um assunto muito novo. Apesar de carro e trânsito, todo mundo entende, mas de segurança viária, pouquíssimas pessoas entendem. Quando eu falo que muitas pessoas entendem que é igual técnico de futebol e médico, as pessoas acham que tem carteira de motorista, acham que são especialistas em trânsito, então tem uma postura algumas vezes que só traz insegurança. E já a segurança viária é engenharia, é muita fiscalização e, acima de tudo, educação. Se nós não tivermos educação básica lá embaixo, para criança, para alguns idosos, nós vamos ter problema. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, é um assunto que eu gosto muito, agradeço de coração ter a oportunidade de estar debatendo esse assunto. Obrigado. Muito obrigada pela participação de todos. Tenha uma boa tarde e até a próxima.